Bom dia, nos preparando então para começar a nossa live. Eu vou ajustar aqui rapidamente a imagem, o som. Quem estiver aí, por gentileza, me avise se o áudio está ok, se a imagem está ok. Nós vamos então iniciar a nossa maratona Detox Emocional oficialmente hoje. Na semana passada nós fizemos um aquecimento, nós começamos a conversar um pouco sobre as emoções, sobre alguns exercícios práticos para a gente incluir no dia a dia, para conseguir acessar estas emoções, para conseguir trabalhar estas questões. E hoje nós vamos já partir para um exercício prático mesmo, que eu vou conduzir vocês mais adiante. Eu não pretendo fazer uma live assim muito longa, mas é preciso contextualizar, né, falar um pouquinho sobre essas emoções, sobre o que nós conversamos na semana passada. Então eu expliquei, né, em algum momento aí, que nós somos como uma cebola, né, camadas. E aí, à medida que a gente vai trabalhando essas emoções, esses sentimentos, a gente vai descascando, vai tirando essas camadas superficiais para então acessar os nossos sentimentos mais profundos, o que nós chamamos de crença raiz ou sentimento raiz, que é onde realmente está. Alguém está falando que está travando um pouquinho. Vamos ver como é que está aqui a conexão. Pode ser um pouco o Wi-Fi. Se estiver travando muito, me avisem, por favor. Bom? Então, a gente tem essas camadas que a gente vai trabalhando, aí a gente vai, então, acessando as nossas emoções. Então, na semana passada, no aquecimento, nós partimos de algumas palavras, né? Nós começamos com as cartas do tarô. A gente fez uma tiragem ali que parecia meio aleatória, mas as cartas que saíram, elas vieram como um fio condutor para a gente iniciar essa jornada. Então, a primeira carta que nós tiramos foi a carta da força, que nos trouxe a palavra intensidade. Então, a carta da força foi aquele convite para a gente olhar para os desafios e aí escolher. A gente reclama, a gente coloca a culpa em alguém, em alguma coisa, ou a gente olha para aquele desafio e fala: ok, o que você tem para me ensinar? O que eu posso fazer diante desse desafio que vai contribuir para o meu caminho, para o meu crescimento, para a minha evolução? E então veio a carta da temperança. A carta da temperança veio com a palavra conciliação. A carta da temperança, ela é chamada também de anjo da temperança. É como se fosse aquele amigo que coloca a mão no seu ombro naquele momento difícil e fala: calma, respira, vai dar tudo certo. Nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Vai pelo caminho do meio. Busca o equilíbrio, porque há momentos em que a gente precisa agir, entrar em ação, e há também aqueles momentos em que é necessário esperar. Então a carta da temperança, ela nos convida a buscar este equilíbrio, né? De saber qual é o momento certo para a gente agir e qual é o momento certo para a gente esperar. E aí, para arrematar aí essa jornada, este ciclo, não poderia ser diferente, veio a carta da morte. A carta que fala de transformação, que eu falo que é uma carta, ela é uma carta muito bonita, muito intrigante, porque ela sempre fala de transformação, de encerrar ciclos, de deixar o passado para trás, de mudanças radicais, de não insistir naquilo que já não está mais contribuindo com a sua vida. E aí a gente fala, tá, encerrar ciclos. E aí como que faz para encerrar ciclos? Como que a gente traz essa transformação? Como que a gente segue adiante? E aí é um questionamento que eu sempre faço, quando eu faço ali a leitura de tarô, quando aparece essa carta, eu falo: ixi, lá vem, né? Encerrar ciclos e seguir em frente. E vocês já repararam que quando a gente, é como na escola, quando a gente não aprende uma lição, a gente tem que fazer, e refazer, e refazer. E aí, na vida acontecem diversas situações que a gente se depara com
esta repetição de ciclos. Enquanto a gente não aprende aquela lição, enquanto a gente não evolui naquilo, a gente acaba repetindo aquelas experiências, aquelas situações, né? E aí não precisa ser algo sofrido, não precisa ser algo doloroso. A gente pode sim aprender a ter experiências e a evoluir de uma forma mais leve, não precisa ser necessariamente no sofrimento, tá? Pessoal, me fala por gentileza se ainda está travando, se vocês ainda estão aí, ou se eu estou falando e vocês não estão conseguindo me ver ou me ouvir. Tá? Por gentileza, me avisem se está ok, se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, se parou de travar. Vou aguardar então um pouquinho para ver se alguém me dá essa resposta. Tá normal? Arcanjo Infinito, obrigada. Então, eu vou prosseguir, tá? Tá fazendo sentido, então, essa questão que a gente fala, né, da repetição de ciclos, né? E aí eu trouxe uma inspiração sobre essa questão de mudança, né? Na semana passada, eu fiz um post, uma analogia falando sobre sapatos, né? Eu trouxe um exemplo, assim, bem com relação a sapatos. Então, é como aquele sapato velho. Ele já não tá ali, né, cumprindo as funções dele, está desgastado, está machucando e não fica já mais tão certinho no seu pé, mas você não larga. Não larga. Por quê? Você tem medo que o sapato novo vai te machucar, que o sapato novo não vai ser tão confortável. Então a gente acaba se acostumando com aquela dor, com aquele sentimento. Assim como a gente está ali acostumado com aquele sapato velhinho, que parece que está confortável, mas tem um buraquinho, entra uma pedrinha, te machuca. Assim a gente acaba agindo em outras situações também, por medo. O medo da mudança, o medo do novo. E é normal a gente sentir medo, mas não pode ser aquele medo que te paralisa. Aquele medo que te impede de seguir adiante, de experimentar coisas novas, de experienciar coisas novas. Em alguns atendimentos, eu vejo pessoas que me dizem assim, mas eu estou num relacionamento, o relacionamento está ruim, e a pessoa não tem coragem, não tem força para mudar. Tem medo de ficar sozinha e não percebe que ali mesmo naquele relacionamento está vivendo uma solidão dentro de um relacionamento. Isso não serve só para relacionamento, isso serve para todas as nossas relações, né? Nós somos seres humanos que se relacionam nas diversas áreas da nossa vida. Então, de repente, você está ali em seu trabalho, reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando dos colegas. E o que você faz para mudar? A gente não consegue ali mudar o outro. Então, a mudança, ela começa a partir de nós mesmos. Então, essa mudança, ela vem aos poucos, não precisa ser uma mudança radical. Então, não é porque um relacionamento está apresentando dificuldades, conflitos, que você precisa sair chutando o balde, né? E terminar com tudo. Eu costumo brincar. Tudo bem, você quer chutar o balde, mas de repente você vai ter que ir lá buscar o balde e dar uma arrumada na bagunça que se formou. Então, não necessariamente a mudança, o fechar ciclos que a carta da morte do ceifador nos sugere, não é necessariamente você terminar o relacionamento, jogar o emprego para o alto, é você fazer a mudança, e essa mudança ela tem que partir ali de dentro, né? É aquela mudança interna que você começa a olhar a situação de uma outra forma, de um outro ângulo, percebendo ali quais são os aprendizados, o que você pode tirar daquela situação, o que você pode melhorar naquela situação, que a situação tem a contribuir com você e como você também pode contribuir nesta situação. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aí para mim, por favor. Eu vou seguindo aqui um roteirinho pra gente não fugir daquele assunto que a gente iniciou, né, na semana passada. E aí vão colocando aí pra mim se está fazendo sentido, tá? Então eu vou conversar um pouquinho mais com vocês
E aí a gente ainda vai fazer o nosso exercício de ressignificação de sentimentos, de crenças. O que acontece, né? Eu expliquei em algum dos vídeos da semana passada. Quem ainda não viu, não assistiu, né? Tô falando sobre os vídeos. Nós iniciamos a semana de aquecimento da maratona. E aí eu disponibilizei lá no YouTube, no canal Grazi Taróloga. O link está na bio. E então quem quiser assistir esses vídeos são vídeos curtos que eu trago uma explanação, uma explicação e sugiro um exercício prático, né? Porque não adianta a gente ficar ali na teoria, né? Eu, por muitos anos, como eu comentei com vocês na semana passada, nossa, via aquela teoria, lia os livros, estudava, né? Estudava há mais de 20 anos que eu estudo essas questões de autoconhecimento, de espiritualidade, e aí eu vi aquilo, que legal, que maravilha, e como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente muda isso no dia a dia? Então a proposta que eu trouxe nesta semana é justamente isso, a gente ter ali pequenos exercícios que podem ser colocados em prática no dia a dia, na nossa rotina. São aqueles minutinhos que a gente faz um exercício que nos tira daquele piloto automático e nos coloca em consciência com essa mudança, né? A gente já sabe que reclamar não adianta, né? Você fica ali só reclamando, né? A vida vai dando mais o mesmo e você continua reclamando e fica nesse ciclo repetitivo. Então, fazendo essas pequenas mudanças, né, diariamente, esses pequenos exercícios diários, a gente vai modificando estes hábitos. Então eu expliquei que quando a gente quer ressignificar, pode ser mágoas, sentimentos, né, alguma lembrança do passado, de algo que aconteceu, então não adianta a gente tirar apenas esse sentimento e não colocar outro bom no lugar. A gente vai fazendo essa substituição, até que a gente consiga conduzir de uma outra forma, né? Não quer dizer que você vai ressignificar hoje uma situação e que nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai ficar triste. Seria ótimo se fosse assim, mas não é passe de mágica, são processos. E cada um está aí no seu processo, cada um tem o seu tempo para fazer. A semana passada eu comecei, aliás não na semana passada, completamos ontem 21 dias em que eu propus os exercícios terapêuticos, em que a gente utilizava os toques da EFT com as frases do Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Então foi ali um ciclo de 21 dias que eu fui fazendo os exercícios e convidando vocês a fazerem também, a criar pequenos hábitos. De repente, não é o seu momento, né? Às vezes você está num processo diferente que você ainda não consegue parar e fazer aqueles exercícios, mas você consegue colocar outros exercícios em prática. A Lu falou, eu amo o Ho'oponopono, eu também. E aí é interessante a gente perceber que às vezes a gente já viu falar, já conheceu há muito tempo atrás, mas nunca coloquei em prática, nunca fiz. Eu mesma tenho várias terapias, técnicas e ferramentas que eu utilizo hoje, que eu conheci há muitos anos atrás, lá em 2008, quando eu comecei algumas formações, mas que naquele momento eu não estava pronta para fazer, para colocar em prática. E tá tudo bem, né? Cada um tem ali o seu momento, o seu processo. Parece que de repente vira aquela chave e aí você tem um insight e fala, é agora. Agora eu vou fazer, agora eu consigo, agora é o meu momento. E aí a gente vai fazendo e vai fluindo, né? Então você começa a fazer, você percebe que aquilo ali traz uma melhoria e aí você consegue de fato incluir na sua rotina esses exercícios, né? Eu postei também aqui no Instagram os exercícios, né? Então se alguém não viu, não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha lá no feed que tem como prática terapêutica. Eu também coloquei nos destaques dos stories. Então foram aí 21 dias que eu fui colocando. É um ciclo de 3 vezes, né, que você faz os toques ali em algumas partes do corpo e fala as frases, e eu me senti assim, eu já faço outras práticas, né, então eu tenho uma rotina
de meditação, de fazer algumas coisas logo de manhã e incluir estes exercícios, tá? E aí, assim, não sou a iluminada que medita todo dia. Não, eu tenho uma rotina, né? Uma vida humana, né? Então, assim, eu entendo todas as dificuldades que é você implementar alguns exercícios. Então, eu busco sempre fazer coisas que eu consiga fazer logo cedo, porque depois é rotina, é filho, é tudo mais. Então, eu busco compartilhar aquilo que para mim é viável, que são exercícios práticos, rápidos e que trazem resultados. Então, essa é a proposta, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Daqui a pouquinho a gente já vai fazer a nossa prática, o nosso exercício, né? Vou esperar um pouquinho para ver aí. Então, a gente falou um pouquinho, né, dessa questão de relacionamento, né? Então, quando eu falo relacionamento, o primeiro relacionamento que a gente precisa olhar é o relacionamento com a gente mesmo, né? Como é que a gente quer buscar um relacionamento saudável, seja com uma pessoa, né? Um relacionamento amoroso, afetivo, seja um relacionamento no trabalho, se você, com você mesmo, tem essa dificuldade, né? A Lu perguntou se tem local adequado. Não, você pode fazer sentada, né? De preferência, por causa das partes que você vai tocar no corpo, para ficar mais cômodo, mas não precisa estar lá na almofadinha, em posição de lótus ou algo do tipo. Outro dia a rotina estava mais corrida e eu acabei não fazendo logo que eu acordei. Aí eu precisei sair e eu estava, né, sentada no carro, no banco do passageiro, aguardando a pessoa. E aí eu comecei a fazer ali, no carro mesmo, sentada, fiz aqueles 3 ciclos. Então é algo que eu falo que é fácil, que dá pra gente incluir na rotina, né? Então você pode fazer em qualquer horário também, não tem assim aquele, tem que ser de manhã. Eu gosto de fazer de manhã, até para não esquecer, né? Para não ter essa questão, mas pode fazer durante o dia, pode fazer antes de dormir. Aliás, pode fazer até mais do que uma vez no dia, se você sentir necessário, se fizer sentido para você, você pode fazer, né? Então, a gente tem essa questão do relacionamento, né? Que eu falo que o primeiro relacionamento é conosco mesmo, né? E aí a Louise Hay, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: você tem amor para curar o mundo, mas neste momento nós vamos utilizar este amor para curar você mesmo. E é sensacional, né? Como a gente quer então atrair aquele relacionamento saudável, se a gente não curar primeiro a nossa relação com a gente mesmo, né? Aquele exercício do espelho, de você todos os dias, quando você acorda, quando você olha para um espelho, é você olhar no seu olho e dizer o quanto você se ama, né? E curar essa relação com você mesmo. Tomar um pouquinho de água. Então é você diminuir a sua autocrítica, né? Eu percebo, e também é algo que vem muito, né, durante as consultas, algumas pessoas que são muito críticas com elas mesmas. É gentil com todo mundo, né? A pessoa, às vezes ali, pisa na bola, dá uma mancada e a pessoa, né, desculpa, perdoa, bacana. Mas quando ela mesma erra, ela é ali o seu pior carrasco. Fica se autocriticando, fica se martirizando, por que fez isso, por que fez aquilo, por que falou. Então é olhar para essa relação com você mesmo e, primeiramente, se perdoar, se aceitar, né? Saber que você está ali no seu melhor momento, fazendo o seu melhor e que está disposto, disposta a mudar, né? Então isso já vai trazer ali uma diferença nessa relação com você mesma. Eu comentei com algumas pessoas, já me perguntaram no direct sobre harmonizar relacionamentos, né? Então,
eu tenho o atendimento, né, que é o Pelas Portas do Coração, que é um atendimento à distância que utiliza diversas ferramentas terapêuticas para fazer a harmonização dessas relações, né? Não é um curso, não é um treinamento, é um atendimento terapêutico que eu faço à distância. Então, dessa vez eu vou trazer ele como uma proposta em grupo, né? Por ser um tema, né? Então a gente vai trabalhar o tema relacionamento, e aí a gente forma essa egrégora de pessoas que querem ali equilibrar, harmonizar os conflitos nos seus relacionamentos, mas o atendimento, a emissão das energias, né, que são realizadas ali nesse atendimento, é feito de acordo com a particularidade, com a necessidade de cada um. Então depois eu vou colocar aqui no Instagram o post explicando certinho como que é esse atendimento à distância que eu faço. Nós vamos começar com este de harmonização pré-relacionamento e depois nós vamos ter outros temas, prosperidade, saúde, mas aí mais pra frente a gente fala um pouquinho mais sobre estes atendimentos, tá? Então, eu fiz uma análise ali do que mais aparecia, né, de inquietações, de angústias durante os meus atendimentos de tarô, de oráculos, e mesmo as pessoas que traziam para mim as questões de trabalho, de prosperidade, questões financeiras, a gente identifica ali que muitas questões, né, estão diretamente ligadas com as relações, como lida, né, com você mesmo, com o merecimento e tudo mais. Então, eu meditei muito na questão e aí então eu trouxe esse atendimento, tá? É o atendimento que eu chamei de Pelas Portas do Coração. Então, quem tiver interesse, me manda um direct, quem tiver alguma dúvida. Eu vou colocar também lá no grupo VIP da Maratona Detox Emocional. Quem ainda não estiver no grupo VIP, entra, porque eu tô colocando as informações lá, eu coloco todas as informações lá. E na quarta-feira, dando continuidade à Maratona Detox Emocional, eu vou colocar mais um exercício lá, que é um exercício assim que eu sou suspeita a falar, porque eu amo demais, que é um exercício de, já vou dar spoiler, que é o exercício de reconexão com a criança interior, tá? Quem acompanhou os stories que eu fiz ontem, né, eu comecei no sábado à noite, e aí coloquei mais um pouquinho ontem falando, né, dessa questão da criança interior, né? E aí é um termo assim que a gente ouve muito, né? Os terapeutas falando, a criança interior, né? E por que é importante a gente pensar nessa questão de criança interior? Porque muito do que a gente vive hoje como adultos está relacionado às experiências que nós tivemos na infância. De repente uma situação que você nem lembre muito, ou que pareça não ter feito tanto sentido, ser algo assim, nossa, muito forte, traumatizante, mas é algo que ficou ali marcado no seu inconsciente. E aquilo traz consequências para o seu eu de hoje. Então você se harmonizar com a sua criança interior, você trabalhar questões como o merecimento, né, o amor próprio, você vai nutrindo essa criança dentro de você para que o adulto que você é hoje brilhe. Eu até coloquei na postagem que eu fiz, eu coloquei, quando a sua criança interior brilha, o seu eu adulto também brilha, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida com essa questão da criança interior, pode colocar para mim, pode me enviar pelo direct ou pelo WhatsApp, que eu vou esclarecendo as dúvidas. Bom, eu tenho certeza de que quem estiver pronto, né, quem tiver que ver este exercício, sentir este exercício, vai ver na hora certa, no momento certo. Eu pretendo deixar essa live gravada, então, para que vocês possam fazer o exercício, tá? É um exercício rápido, você precisa apenas estar sentado numa posição confortável, no local onde você possa fechar os olhos e ficar ali por alguns minutinhos fazendo este exercício, tá? Então, antes de fazer esse exercício, eu vou mostrar algumas cartas
dessa vez do baralho cigano que eu trouxe. Então a gente tem os caminhos, as pedras, a montanha, e as flores. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma harmonização. Você vai sentar aí confortavelmente, fechar os olhos, prestar atenção na sua respiração. E aí, de olhos fechados, você vai pensar em algo que faça você sentir muito amor. Vai trazer esta energia para o centro do seu peito e enviar este amor para o centro da Terra. E do centro da Terra, uma energia entra pela planta dos seus pés, vai subindo pelas suas pernas, passando por cada um dos seus chakras, os seus centros de força, começando na região do quadril, subindo por toda a base da sua coluna e formando no topo da sua cabeça uma linda bola de luz. Projete uma miniatura sua para dentro desta bola e neste local seguro, dentro desta bola, você vai deixando o local onde você está, passando por nuvens, estrelas, galáxias, passando por camadas de luzes claras, escuras, claras, passa por uma camada de luz dourada, passa por uma camada gelatinosa multicolorida, e então você chega em um local de luz branca perolada, onde existe um portal. Entra com a sua bola por este portal, você está seguro agora, você pode deixar a sua bola e sentir a energia do puro amor incondicional. Neste momento, sentindo essa energia, você vai ver em sua tela mental um caminho. Visualiza este caminho. Lá adiante você consegue ver uma montanha. Você irá caminhar até aquela montanha. Mas existe uma mochila neste caminho. E ela está com o seu nome. Você ainda não sabe o que tem dentro dessa mochila. Você sabe apenas que ela está um pouco pesada. Mas é necessário que você pegue-a, coloque em suas costas e comece a caminhar. Vai caminhando em direção àquela montanha, carregando esta mochila. Você começa a subir pela montanha. Percebe o quanto é difícil você caminhar e subir esta montanha com esta pesada mochila, mas ainda assim você persiste. Você vai subindo, 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 e então você chega no topo da montanha. Ao chegar no topo desta montanha, você consegue observar como a vista é linda. Apesar de ter ficado um pouco cansada por conta da mochila pesada, você ainda consegue observar a vista, como é linda. Então agora você tem permissão para abrir a sua mochila. Quando você abre esta mochila, você percebe que existem muitas pedras dentro dela. Cada uma destas pedras tem um nome de uma pessoa, uma situação, um lugar que você viveu, o nome de um sentimento, algo que trouxe para você alguma mágoa, alguma tristeza. Vai olhando para cada uma destas pedras, vai identificando as mágoas, as tristezas, os ressentimentos. E então você vai pegar cada uma destas pedras que representa pessoas, situações, emoções, e uma a uma você vai jogando do alto da montanha, despedindo-se e agradecendo. No lugar de cada uma destas pedras que você vai jogando, vai nascendo uma linda flor. Você vai se despedindo então dos sentimentos de mágoa,
angústias, tristezas, raiva, ressentimentos. Você não precisa mais destes sentimentos. Você apenas agradece e solta. Percebe agora que você já não tem mais uma mochila pesada para carregar. O seu coração está em festa e florido, onde cada pedra representava um sentimento, uma tristeza, uma pessoa. Agora só há alegria. Perceba a leveza, a delicadeza, o perfume das flores que brotaram então. Com este sentimento, este puro amor incondicional que invade agora o seu ser, quando você sentir-se confortável, você pode abrir os seus olhos. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam ir voltando. Então, este é um exercício para a ressignificação de mágoas, sentimentos e situações. Você pode fazer sempre que você sentir necessário, buscando apenas um local em que você possa sentar-se confortavelmente ou deitar, se for o caso, e que você possa fazer. Em pouco tempo você consegue ir liberando estas emoções. É claro que é um exercício, então ele vem de um processo. Em alguns momentos será necessário você repetir, né? Quando você pensar na situação que você visualizou durante o exercício e ela já não causar mais incômodo, ou o incômodo for menor do que era antes, você vai perceber então que você está conseguindo acessar estas emoções, acessar estes sentimentos e se libertar. Vou ver se alguém já enviou alguma dúvida no direct. Então, quem ainda não entrou no nosso grupo VIP da maratona, entra, porque na quarta-feira eu vou liberar a meditação de reconexão com a criança interior. Nós vamos trabalhar então essa questão. Então, hoje nós acessamos essas emoções mais densas, mais pesadas, liberando espaço para o novo. Então você já está com essa leveza que vai permitir você então entrar em contato, em reconexão com a sua criança interior, e a partir daí a gente dá continuidade ao nosso trabalho, a maratona de detox emocional, que tem aí como objetivo acessar as emoções mais profundas e ressignificá-las, transformá-las de uma forma mais leve, para que você possa aí seguir em frente. Eu agradeço imensamente esta oportunidade a quem esteve presente na live, a quem vai assistir depois. Se fez sentido para você, se contribuiu para você essa live, envia para alguém especial que está ali também com o coração um pouco pesado, com algumas mágoas, precisando liberar estas emoções, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês e a oportunidade de fazer parte, né, da jornada de vocês de alguma forma, contribuindo um pouquinho, aprendendo também e compartilhando com vocês estes saberes. Gratidão a todos, namastê, que vocês tenham uma semana iluminada.